Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Agora o texto de Efésios, por gentileza. Capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Em pé mesmo como estamos, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos o seu nome, lhe agradecemos nesta noite pelo privilégio de estar em sua casa, pela bondade e pela misericórdia do Senhor que aqui nos trouxe. Nós oramos, Senhor, para que as mentes e os ouvidos nesta noite estejam cativos à exposição da sua palavra, e que a sua graça e que a sua misericórdia seja abundante entre nós. Nós oramos, Senhor, e nós já lhe agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos irmãos. Meus queridos irmãos, como o pastor Neemias falou, nós estamos tendo o privilégio de servirmos ao Senhor nos fóruns de teologia pentecostal, que a nossa convenção geral tem feito em várias regiões do Brasil. E temos tratado alguns assuntos neste fórum sobre o andamento do movimento pentecostal. E a pedido do vosso presidente, nesta noite nós estaremos falando sobre poder para vencer o mal e poder para fazer o bem. E esse texto ou esse tema é um tema fundamental na compreensão da nossa teologia pentecostal, porque ele está diretamente associado ao poder de Deus, a ação do Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo, que é o poder de Deus que age no mundo, não como uma força cósmica, mas como Deus, porque o Espírito Santo é Deus, e como Deus que habita em nós, que age em nós e que age por meio de nós neste mundo no qual estamos vivendo. Pensando em como poder trazer essa exposição nesta noite, porque haja vista que é um culto de doutrina, é um culto de ensino, e este é um tema que demanda, digamos assim, um tempo de um seminário de alguns dias. Nós optamos e entendemos em Deus que esses dois textos são fundamentais para entendermos como devemos viver a vida cristã. Aquilo que os nossos pais nos ensinaram e como que nós podemos entender isso dentro
dessa perspectiva, tanto do texto que Jesus apresenta como uma parábola em Lucas, quanto Paulo apresenta aos Efésios no capítulo de número 6. E existem duas palavras que se repetem nesse texto unicamente. Existem duas palavras, uma palavra apenas, que o Novo Testamento refere-se a ela apenas duas vezes. E nessas duas vezes, um texto está em Lucas e o outro texto está em Efésios. É quando Paulo fala sobre a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. E o texto outro é a mesma palavra armadura que Jesus usa em Lucas no capítulo 11. Mas qual é a diferença dessa palavra? Porque Paulo, tanto em Efésios quanto Lucas, ele usa um termo grego para armadura, que significa autoridade, panóplia. Panóplia é uma palavra no grego que significa autoridade. É como possivelmente tenha entre nós militares, seja do exército, seja da PM, e que sabem que as insígnias, sabem que a função a patente daquela pessoa está demonstrada nas insígnias que usa, seja no braço, ou seja, os oficiais que usam na parte de cima da sua farda. E ali você identifica se é um major, se é um capitão, se é um coronel, no caso do exército, se é um general, e outras patentes na marinha, na aeronáutica, e você sabe se você está lidando com uma autoridade ou não. Então Paulo, tanto aqui no texto de Efésios, quanto Jesus no texto de Lucas, ele utiliza a palavra autoridade para se referir à armadura, seja do valente em Lucas 11, ou seja, a armadura de Deus em Efésios no capítulo 6. Então eu quero falar nessa noite sobre o poder para vencer o mal e fazer o bem. Poderíamos tratar nesta noite sobre os grandes inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo, que são os três grandes inimigos da vida cristã. E pela ação do Espírito Santo, por estarmos tomados, cheios do Espírito Santo, podemos vencer o mundo, a carne e o diabo. E o próprio Espírito Santo que habita em nós, no fruto do Espírito, nos dá condição para fazermos o bem e podemos exalar o cheiro de Cristo neste mundo. Mas voltemos a esses dois textos nesta noite. Como eu disse, há duas cenas, e que essas cenas remetem à ideia de autoridade. E aí eu faço uma pergunta: autoridade para quê? Muitas pessoas buscam autoridade. Às vezes buscam autoridade para se sobrepor a outro, busca autoridade humana e de forma má utilizada para dizer para uma outra pessoa: sabe com quem você está falando, rapaz? E ele quer impor a sua autoridade. Só que a autoridade não é imposta. A autoridade, e nós estamos falando de autoridade espiritual nesta noite, a autoridade espiritual é delegada. A autoridade espiritual, Deus delega essa autoridade. Eu não posso tomar essa autoridade para mim. Eu não posso me julgar com a autoridade se Deus não tiver me dado esta autoridade para agir sobre determinada situação ou sobre determinada coisa. Então, revestida de autoridade, mas para quê? Vamos para a primeira cena, que é o primeiro texto que lemos de Lucas, no capítulo 11, versículo 21 e 22. Lucas vai, nessa primeira cena, expor sobre o valente, que é alusivo a Satanás. Aqui Jesus estava sendo acusado de estar expulsando demônios por Beelzebu, pelo diabo, por Satanás. E Jesus então conta esta parábola, conta essa história a eles, e se refere ao valente, expõe sobre o valente que é alusivo a Satanás, o qual bem armado, ou seja, pronto para guerrear. Jesus está falando não
de um espírito desencarnado, como os espíritas dizem, que estão andando por aí e que não sabe para onde vai. Não, Jesus não está falando de um espírito desencarnado. Jesus não está falando de uma ação no mundo espiritual como qualquer outra. Não, Jesus está dizendo que há uma casa, e essa casa está se referindo a uma pessoa, e que esta casa, ela está bem guardada. Esta casa, há alguém com autoridade sobre esta casa. Aí você pode me perguntar: mas pastor, e o mal tem autoridade sobre alguma coisa? Tem, ele tem autoridade no mundo espiritual, no mundo dele, no império dele, porque o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, que o poder de Deus nos tirou do império das trevas. O que é um império? É algo que tem autoridade sobre uma área determinada. E Paulo está dizendo: Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O que Paulo está dizendo? Que nós antes estávamos debaixo de uma outra autoridade. Nós estávamos debaixo de um império mau, o império maligno, que veio, cujo seu senhor desta área veio para matar, roubar e destruir. Mas a própria palavra de Deus diz: mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então, antes, o próprio Paulo diz que o pecado nos dominava, porque Paulo diz que o pecado é um senhor, e é um senhor que paga salário em dia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Paulo está dizendo sobre dois senhores, e Paulo está dizendo que o pecado é um senhor e que paga salário em dia. Ele paga o salário do pecado, é a morte. Então Paulo está dizendo que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o próprio apóstolo Paulo, em outras epístolas, ele vai dizer: o pecado já não vos dominará mais. E Paulo também segue dizendo que se pelo Espírito mortificar as obras da carne, certamente vivereis. Então Paulo, ele está dizendo que ele está falando sobre autoridades. Então há autoridades no mundo espiritual. E em Lucas está usando o termo de armadura, de panóplia, dizendo que o valente, alusivo ao mal, ao qual está bem armado, pronto para guerrear, guarda a sua própria casa, mantendo suas posses em segurança. Mas, Jesus segue dizendo: mas surgiu então um mais valente do que ele. O mal estava guardando a casa, pronto para guerrear. No entanto, surgiu um mais valente do que ele. E quem é o mais valente do que ele? Quem é? É o leão da tribo de Judá. É o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quando ele chega naquela casa que o mal está guardando, pronto para guerrear, mas Lucas diz que veio mais valente do que ele. E ele luta, derrota o inimigo, e ele tira a sua armadura em que confiava. E aqui que eu quero que você preste atenção. Quando o mais valente vem e retira a armadura do valente, a palavra é panóplia. É a mesma palavra que Paulo usa em Efésios, revestivos da armadura de Deus. Só há 2 lugares do Novo Testamento que essa palavra surge. Uma em Lucas e outra em Efésios. E está dizendo que o mais valente, ele não apenas, na Paraíba a gente usa um termo que dá uma pisa, né? Ele não apenas dá uma pisa no valente, ele tira a sua armadura, e ele tira os seus despojos, ele expõe eles publicamente, como Cristo fez na cruz do Calvário. Ele tira toda a autoridade. Essa é a ideia que eu quero que você guarde nesta noite. Jesus vai no valente e tira dele a autoridade sobre aquela casa.
tira a sua armadura, tira o seu panóplia, tira a sua autoridade e diz: a partir de hoje você não tem mais autoridade sobre esta casa. Limpa a casa, expulsa aquele valente. Existe a sequência do texto que vai dizer que a casa fica limpa, organizada, porém fica vazia. Já seria uma outra pregação. Aqueles que limpa-se, deixa que o coração seja limpo, mas ele não guarda uma vida de fé, de santificação, de dia após dia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então a casa fica vazia e ele volta, e o espírito com mais sete, e o último estado é pior do que o primeiro. Seria uma outra pregação, mas eu quero que você me guarde esta primeira ideia de que o mais valente tira-lhe a armadura, tira-lhe a proteção, tira a autoridade a qual confiava, passando a dividir os seus despojos. Agora nós temos uma segunda cena, e eu quero que você entenda comigo nesta noite. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, vai enfatizar, e Paulo vai deixar muito claro, que a nossa luta, em acordo com o que Lucas está dizendo no capítulo 11, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta não são como contra pessoas físicas. A minha luta não é contra o irmão. A minha luta não é contra o meu vizinho que está me aperreando o juízo. A minha luta não é contra o meu companheiro de trabalho que está me perturbando. Não, há uma força no mundo espiritual. E eu não estou espiritualizando o que é natural, mas o mundo que nós vemos aqui e agora, ele é um resultado de coisas que no mundo espiritual estão se movendo e nós não sabemos. Você não sabe quantos livramentos você teve ao vir para a igreja. Você não sabe quantos livramentos aconteceram hoje. Você não sabe quantos livramentos aconteceram sobre a sua casa. Você acha que aquele foi um atraso? Não foi um atraso, foi Deus que te livrou de um mal amanhã. Você às vezes se aborrece por alguém que foi embora, mas a sua vida não é. Nós não viemos este mundo a passeio. Nós não viemos neste mundo para ficarmos aqui passeando e depois irmos embora. Não, há um mundo espiritual que está se movendo, e ele está se movendo, mas mais do que isso, Deus está se movendo em favor da sua igreja. Nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso. E quando eu estou falando aqui, você pode estar pensando na sua mente: o pastor está pregando sobre batalha espiritual, mas eu não estou falando sobre batalha espiritual num conceito neopentecostal, que eles acham que Deus, o diabo, está em um ringue, está em um octógono, lutando uma luta de peso pesado para ver quem vence. Não é isso que eu estou dizendo. O diabo não é inimigo de Deus. A história já está contada. O final do livro já está escrito. E o final do livro me diz que a sentença do diabo já está dada, e ele será lançado no lago de fogo, juntamente com os seus anjos e todo aquele que faz a vontade do diabo. Então eu não estou falando de uma luta em pé de igualdade, não. Deus já venceu, a sentença está dada, e a cabeça da serpente foi esmagada na cruz do Calvário. Quantos que creem nisso, dêem glória a Jesus. Mas o diabo, ele é inimigo da igreja, da minha vida, da sua vida, e luta incansavelmente. Paulo diz a Timóteo que nós somos entregues à morte todo dia, por amor do seu nome. Mas ali uma tradução possível não é nem todo dia. Nós somos entregues à morte o dia todo. Não é só uma vez por dia, é o dia inteiro. É o dia inteiro. O mal maquinando para destruir. Como eu vou destruir a sua casa, seu casamento, sua filha, seu filho, seu emprego?
como que eu vou desestabilizá-lo? Como que eu vou desestabilizar a administração da igreja? Como que eu vou desestabilizar o líder da congregação, da maior ou da menor, ou do presidente? Como que eu vou desestabilizar o coral, o conjunto, as senhoras, os senhores? Eu não sei se aqui em Betim tem, mas às vezes a gente briga por coisas tão fúteis, né? Nos departamentos, às vezes a gente é chamado para resolver qual é o problema. E o problema é apenas a cor da camisa, a cor da farda. Estão brigando porque um quer rosa, outro quer azul, outro quer cor de abóbora, outro quer branco, outro quer isso. Meus irmãos, e nós não percebemos que essas picuinhas, que essas coisas tão pequenas fazem parte de uma artimanha muito maior. Para que em vez de você sair celebrando a Deus, você saia resmungando, reclamando e murmurando. Eu também não vou, não cantou o hino que eu quis. Eu também não vou, eu não estou solando o hino. Eu também não vou, nem me botou na primeira fileira do púlpito, pastor. Eu também não vou, o pastor me viu e nem falou comigo. E a gente acha, e a gente acaba se perdendo por besteiras, por bobeiras. Mas tudo isso é planejado em um mundo espiritual das hostes da maldade, para que a nossa vida se embarace aqui. E a questão é que os anos vão passando e parece que a gente vai perdendo essa compreensão do mundo espiritual. A gente vai perdendo a compreensão que o mundo espiritual existe. E a gente vive a semana inteira, trabalha a semana inteira, corre a semana inteira. E muitos crentes lêem a Bíblia na leitura oficial do culto, mas não conseguem mais tirar tempo de jejum, de oração, de consagração, de ver o mundo espiritual, de fazer com que Deus revele. Senhor, revela-nos aquilo que está escondido, revela-nos, Senhor, nos dê a autoridade do Teu Espírito, para que possamos seguir adiante. E a gente começa a ver uma vida comum, uma vida ordinária, uma vida normal, e nos esquecemos do sobrenatural, da ação do sobrenatural, do Todo-Poderoso que está sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa segunda cena, Efésios enfatiza que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra o conjunto das tendências humanas, mas sim contra toda uma nefasta manifestação espiritual do mal, tais como principados. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Nossa luta é contra principados, que significam tiranos que se autonomeiam príncipes. Nossa luta é contra potestades, exorcias, forças de combate. Olha, a Bíblia, eu acredito fielmente que a Bíblia é inspirada, palavra de Deus, e cada palavra está aqui porque o Espírito Santo quis que estivesse, e qualquer outra palavra poderia ser usada, mas Paulo usa cuidadosamente a diferença das palavras. Ele fala daqueles que se autonomeiam príncipes, principados. Ele fala sobre potestades, força de combate. E Paulo está escrevendo para uma cidade de Éfeso, onde era uma colônia militar romana. E Paulo utiliza-se de termos do exército romano. Paulo está falando sobre forças de combates e dominadores deste mundo tenebroso. E que a palavra no original é cosmocrátoras, dominadores deste mundo tenebroso, estrategistas do mal. E logo após, exorta-nos a tomar toda a armadura de Deus, a proteção, para termos vitória até o dia difícil. Agora segura um pouco, entenda comigo nesta noite. Paulo utiliza um termo chamado cosmocrátoras. Eu não sei se você já ouviu falar deste termo, mas ele é um termo grego utilizado
pelo exército helênico, que se refere a um grupo de estrategistas que reuniam-se em épocas de guerra, sentado em uma mesa redonda, com o objetivo de estudar as informações e traçar planos de sabotagem contra o inimigo. Hoje, você tem satélites que tiram foto de uma placa de um carro. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, Israel, eles têm satélite rodando o globo que tira uma foto da porta da sua casa. Eles têm drones que voam e que você não vê, mas eles estão investigando movimentações de exércitos inimigos, aonde estão se movimentando, o que estão fazendo. Na antiguidade, obviamente você não tinha isso, mas você tinha os batedores, que eram aqueles que iam espiar o acampamento do inimigo, voltavam com as informações, quantos são, onde estão, quanto tempo demoram para chegar, se tem refeição, se tem água, se não tem, se vão passar por um deserto, por onde eles passariam. E aí eles trazem essas informações e apresentam para os estrategistas de guerra, apresentam-os aos cosmocrátoras. E o que eles fazem? Eles pegam essas informações e traçam estratégias para que o exército oponente seja destruído. E o Espírito Santo decidiu usar essa mesma palavra para seres espirituais, que traduzida de uma forma pomposa, como dominadores deste mundo tenebroso, que aponta para um grupo de seres malignos, os quais, cientes da situação do inimigo deles, no caso do reino de Deus, tratam de planos e estratégias contra a igreja que avança. Irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Existem reuniões sendo feitas no mundo espiritual e transportada para o reino físico de pessoas que não querem que a gente esteja aqui nessa noite. Pastor, mas sempre teve isso. Escute, cada geração responde ao desafio da sua geração. Existem no mundo espiritual tramas, organização. Nós não lutamos contra espíritos desencarnados, nós não lutamos contra espíritos voando por aí, não somos caça-fantasmas, não é isso. Mas nós lutamos contra um mundo espiritual organizado e com autoridade, e que tramam diuturnamente como parar a sua marcha pessoal, que tramam diariamente como parar a sua vida, a sua casa, a sua igreja, a sua empresa, que investe no campo missionário, que sustenta missionário, que ajuda crianças, que trabalha no projeto social, que mantém a igreja, fazendo para que você fique desempregado, fazendo para que a empresa venha a falir, fazendo para que haja confusão, fazendo para que haja problema, fazendo para que haja luta, perturbando a liderança da igreja, para que a liderança da igreja fique presa em um círculo vicioso de resolver problemas internos, e ficar resolvendo festa de conjunto, departamento, camisa, e o vice que não quer ser o vice, quer ser o primeiro, e o primeiro que quer entregar porque está cansado, e passa a vida inteira resolvendo isso, e lá fora, e a marcha da igreja, e o mundo, e as missões, e as pregações, e a evangelização, e a visita dos enfermos, e o trabalho para trazer para dentro da igreja aqueles que estão fora. Onde ficam?
Nós lutamos contra o mal. O diabo não brinca de ser diabo. O problema é que a gente brinca de ser crente. A gente brinca de ser fiel. A gente não leva a sério a oração. Marca uma consagração. Quantos vêm? Marca uma escola dominical. Quantos vêm? Marca um círculo de oração. Convoca-se para um jejum. Está todo mundo muito ocupado. Está todo mundo muito ocupado. Está todo mundo muito atarefado. E os cosmocrátoras do mundo espiritual já traçaram toda a estratégia para que você não venha, para que você não chegue, para que você não faça, para que você não participe, para que você se entristeça e para que o mal vá tomando conta de rádio, televisão, internet, assentos no poder que decide sobre nós. E às vezes eu fico pensando, e eu falo muito para jovens, às vezes eu fico dizendo assim, existem muitas pessoas que dizem, não mande seu filho para a universidade, só tem ateu, só tem isso. Não, eu sou contra. Mande para a universidade, ensine seu filho em casa, ser crente, amar a Deus, ser fiel a Deus, e mande para a universidade para ser luz lá dentro. Não, mas lá dentro é um bando de desviado, não tem nada não. Se Jesus não voltar até o tempo da aposentadoria deles, eles se aposentam. Então a gente se forma e bota os nossos filhos para ser professor de universidade, médicos, juízes, deputados, senadores, altos cargos da república. E você, mas pastor, por quê? Porque nós estamos em guerra, meu querido. E nós precisamos ocupar os espaços que nos é dado. Nós precisamos ocupar. Escute isso que eu estou lhe dizendo nesta noite. O diabo não está brincando. Mas muitos crentes estão brincando. Eu pastoreio uma igreja na Paraíba, na cidade de Rio Tinto. É uma longa história, a história dessa igreja, uma igreja já antiga, com 76 anos. Mas a história de fundação dessa igreja é muito interessante, porque é a cidade onde os Lundgren fundaram as casas pernambucanas. Então a cidade era uma fábrica, companhia de tecido Rio Tinto, e lá eles tinham trem, tinham tudo. Está lá até hoje a estrutura da fábrica. Na primeira metade do século XX, eles tinham 12 mil funcionários, em uma cidade que hoje tem 25 mil habitantes. Então eles construíram as casas dos funcionários. E eu cheguei na cidade há pouco tempo, 2 anos e pouco. Mas um peso espiritual tão grande na cidade, tão grande. E quando o pastor me chamou, Edu, meu filho, eu queria saber se você assume, se você e irmã Ângela podem ir à cidade de Rio Tinto, assumir o pastorado da igreja. E nós já tínhamos sentido no coração, Deus já tinha falado conosco, que o nosso tempo com Ele na capital estava se encerrando. E Deus falou no meu coração. E eu falei, claro, pastor. Isso era uma terça-feira, 11h30 da manhã. Falei, eu estou às suas ordens, pastor. Ele disse, pronto, sexta-feira é seu culto de posse. Arrume tudo, o caminhão vai passar, vai pegar as coisas. Sexta-feira é seu culto de posse em Rio Tinto. Bem, escola de filho, você tem casa, se não tem, resolve depois. Vamos embora. Sexta-feira tomamos posse. Mas um peso espiritual na cidade. Peso, mas não vou contar. E nós começamos a orar. Campanha de oração. Jejum. Semana inteira de mini vigílias. Senhor, mostre esse lugar para nós. Destrave esse lugar, Senhor. E aí eu estava em uma congregação, e eu preguei, e o irmão chegou para mim e disse assim,
no final do culto, um culto muito abençoado, o irmão disse para mim assim: o senhor viu ele? Eu falei: vi quem, rapaz? O senhor viu? Aí ele fez assim: eu não tinha visto nada. Eu falei: não vi nada. Não, o senhor não viu, mas Deus mostrou para o senhor aonde ele está. E pela primeira vez, depois de muitas décadas, ele se moveu. E ele se moveu porque encontraram ele. Fábrica foi fechada, muitos prédios abandonados. E se eu vou passar aqui, eu vou falar muito tempo. E começamos a orar. E Deus começou a mover as peças. Tem uma praça no centro da cidade, que é a maior praça da cidade, onde são feitos os carnavais, São João, final de ano. E eu perguntei para os irmãos: quantas vezes a igreja fez algum culto ali? Eles disseram: nunca. Eu falei: mas como assim? Em 76 anos, nunca fez? Nunca. Por quê? Porque nunca autorizaram. O padre não deixa. A política da cidade não deixa. Porque os fundadores da cidade não permitiram que a igreja, isso em 1948, fosse fundada na cidade. Mas a igreja vizinha de Mamanguape ia evangelizar Rio Tinto. E os irmãos saíam a pé, pelo meio dos canaviais, para cultuar em Mamanguape. E começaram a fazer um culto dentro de uma casa de Rio Tinto, que era uma casa da indústria. E tinha os alemãos que moravam lá, os Lundgren, suecos e alemães. E foram avisar ao chefe deles, ao dono da indústria, que os crentes estavam fazendo culto na cidade. E eles eram católicos e não permitiam construir a igreja católica, muito bonita, de tijolinhos na cidade. E aí levaram. E aí conta-se, o neto do que era segurança do velho Lundgren, disse que o velho montou no cavalo, chamou os seus seguranças e foram para onde estava tendo o culto dos crentes. Isso em 1947, mais ou menos. Final de 1947. Foram onde estava tendo o culto na casa dos crentes, lá em Rio Tinto. Quando ele chegou na porta, estava uma oração, um culto de oração, bem assembleano pentecostal. E orando, e falando em línguas estranhas, e cantando. E aí o velho parou e fez assim para o pessoal e disse: ninguém entre. E o velho ficou ouvindo o culto. Ele ficou ouvindo. E aí ele falou em alemão com outros alemães e disse: eu quero saber quem é o alemão que está aí dentro. Eu quero saber quem dos nossos que está aí dentro. Isso é a história de crente pentecostal da Assembleia de Deus. Se você não crê, eu creio por vocês tudinho. E aí quando o velho desceu do cavalo e bateu na porta, e aquela casa pequena, e quando abriram a porta e viram aquele homem grande, branco na frente, eles tremeram todo, com os capangas tudo em volta. E aí o velho entrou dentro da casa e assim: cadê o alemão que está aqui dentro? Não tem nenhum alemão aqui. Tem sim. Tem, porque eu ouvi ele dizendo em alemão que estava muito bom, que isso aqui era bom e que tinha que continuar. Eu quero saber quem é. Até hoje ele não descobriu esse alemão, mas nós sabemos, era a língua estranha dos crentes salvos, batizados no Espírito Santo. E aquele homem não achou ninguém. E aí ele foi embora aborrecido. Mas aí disseram assim: quer que a gente acabe com tudo aqui? Aí ele disse: não, hoje não. Esse povo é meio esquisito. Vamos voltar. Aí no outro dia, o padre foi falar com ele: eu soube que o senhor deixou os crentes ficarem fazendo culto. Aí ele, já aborrecido, passou a noite toda pensando naquela palavra em alemão que ele ouviu: é bom, é importante que eles estejam aqui, deixe eles aqui. E aí ele disse para o padre: olha, a minha indústria precisa de braços. Não importa se é branco, se é preto, se é católico, se é protestante, não interessa.
E se o senhor não sair da minha sala, eu mando o senhor embora da cidade. Aí, o padre saiu. Aí o segurança dele, avô desse irmão que é presbítero da igreja hoje, disse assim: doutor, olha, em vez dele ficarem fazendo culto de casa em casa, por que o senhor não dá um lugar para eles? Dá um lugar para eles, pelo menos o senhor sabe que eles estão lá, e aí o senhor fica de olho nesse povo, que esse povo é muito estranho. Aí ele falou assim: é uma boa ideia, manda eles escolherem um terreno fora da cidade, e lá eles podem construir essa casa deles. E assim, quando você chega em Rio Tinto hoje, o templo antigo está na entrada da cidade, só tinha ele lá, hoje tem outras coisas, mas Deus que governa o tempo e as estações, a fábrica fechou. E aí o administrador da fábrica vendeu para a igreja um outro terreno que ninguém queria, bem grande, nenhum alagado, próximo ao centro da cidade, isso há 25 anos atrás. Vendeu para a igreja comprou, com muita dificuldade construiu, nós chegamos lá, estamos lá agora. E aí a prefeita mandou me chamar, aí eu fui lá, e ela falou assim: pastor, é o seguinte, está vindo foi assinada uma lei do estado, que está sendo feita uma rodovia estadual, que vai ser a rodovia principal, que vai ligar o litoral norte aqui de Rio Tinto, a BR-101. E essa rodovia está sendo assinada, e sabe aonde ela vai passar? Sabe onde vai ser o ponto principal dela? Na frente da sua igreja. Irmão, é para você dar glória. A fábrica fechou, que eu não queria que tivesse fechado. Os Lundgren morreram, porque os anos se passaram, mas a igreja continua de pé. E aí vai acontecer agora, dia 21 desse mês de setembro. E eu fui lá, e a prefeita falou assim: o senhor quer o quê? Eu falei: eu não quero nada. Não, mas o senhor, para que a igreja precisa? Eu falei: eu quero um documento de liberação da Praça João Pessoa para o dia 21 de setembro, que nós vamos fazer uma mega cruzada evangelística e um evento do dia inteiro evangelizando casa por casa, rua por rua dessa cidade. A prefeita olhou para mim: mas não pode, nunca foi feito nenhum trabalho de crente lá. Eu falei: mas por quê? Qual é a lei que proíbe? Ela: nenhuma. Mas não sei por que nunca foi feito. Eu falei: pô, me deu um documento? Não, pastor, está liberado. Está liberado não. Eu quero o documento assinado, autorização de uso do solo, das secretarias responsáveis. E aí eu fui lá, pegamos documento, pegamos tudo, avisei a igreja, avisei os irmãos, a estrutura está pronta, os irmãos estão em oração, os irmãos estão jejuando, os irmãos estão buscando a face do Senhor, a igreja está movimentada, a igreja está, como diz o outro, na ponta dos cascos, está se lambendo assim, esperando o dia 21, no lugar que eles usam para o forró, para o carnaval, para o São João. Mas dia 21, nós estamos lá, pulando e dizendo: Jesus Cristo, Ele reina sobre este lugar. E aí eu venho para a parte final da mensagem. Conta essa história para vir para a parte final. O que Paulo está falando, e o que Lucas narrou no evangelho que leva o seu nome, ele está falando sobre autoridade, e que não é possível viver nesse mundo, ser crente, não é possível se você não se revestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus aqui, ela fala sobre autoridade. No contexto dos soldados romanos comum, eles usavam a armadura elekoi, que eram armaduras forjadas para proteção de metal, que cobriam parte do corpo do guerreiro. Mas a panóplia era diferente. A panóplia não era uma armadura comum. A panóplia, ela era uma armadura com uma pompa, ela era pomposa,
ela era bonita, e no meio da multidão do exército, o exército inimigo de longe, ele identificava: tem um representante do império no meio deles. Tem alguém com autoridade no meio deles. Sabe o que isso significa? É que no meio do afã da batalha, o brasão do império lembrava porque eles estavam ali, e isso os inspirava, indicava o caminho, concedia o motivo para o qual lutar e morrer, mas acima de tudo, trazia sobre si o peso da própria pessoa do imperador e a letalidade do império romano, ou seja, levantar uma espada para quem possui a panóplia de César, era levantar a espada para o próprio imperador. E aquele que ousasse a fazer isso, o poder do império viria sobre eles e os esmagavam. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Que se você se revestir da armadura e da autoridade de Deus, a autoridade dele virá sobre ti, e levantar a espada para você é acusar, é atentar contra o próprio Deus, e as forças do céu se moverão em favor da sua igreja. Quantos creem assim? Levanta a sua mão e adora a Jesus nesta noite. Não. A igreja do século 21, ela está se esquecendo. Jesus disse: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisar cobras, escorpiões, para impor a mão sobre os enfermos e o curarem, para falar em outras línguas, para se beber alguma coisa mortífera não lhe fazer dano algum. Eu vos dou poder, meus irmãos. Nós estamos abrindo a mão dessa autoridade, meus irmãos. Não há poder no mundo maior do que esse, meus irmãos. O mundo espiritual é um mundo organizado e hierárquico e está trabalhando. Mas Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 61, ele diz: uma oração apaixonada: Senhor, se tu fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, quando fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce novamente, Senhor. Desce novamente, Senhor, para fazer notório o seu nome aos teus adversários. Isaías continua dizendo: porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha pela sua igreja. Deus é quem nos defende. A gente fala da queda da muralha de Jericó, mas a queda da muralha de Jericó começou em uma caminhada solitária de Josué. Na noite anterior, depois você lê o texto, Josué, minha leitura, minha opinião, Josué deve ter saído chutando pedra à noite, pensando: eu acho que eu estou meio doido, andando sozinho, chutando pedra, e olhando as muralhas de Jericó, e talvez pensando com ele: vai cair nunca. Como é que a gente vai conseguir entrar naquele lugar? Não é possível. Ele está andando, e aí ele para e vê um homem fardado, com a espada na mão, desembanhada. Josué para e diz: espera aí, não é a farda do nosso exército, também não parece com os do Jericó. Josué vai até perto e diz: você é dos nossos ou é do deles? Aí ele ouve uma voz que diz assim: eu sou o príncipe dos exércitos.
do Senhor. Aramaio chorogobianda yorogobo. Foi ali, sozinho na noite, que as muralhas começaram a cair, sem plateia, sem holofote, sem transmissão online, sozinho ali. Josué se prostra, por isso que eu acredito que não é um anjo, porque anjo não recebe adoração, era a divindade que estava ali, e Josué se prostra diante dele. E é ali que a vitória começa a acontecer, quando você se prostra diante da autoridade. Quando você reconhece quem tem autoridade, quando você reconhece quem tem todo o poder, quando você reconhece que você não pode nada, que você não consegue, que você não tem, que você não é nada, que você é pó, que você é cinza, mas você reconhece a autoridade do Todo-Poderoso e você se prostra diante dele. Aramaio chorogobianda. Aramaio chorogobianda yorogobo. Choragaio. Qual vida que você quer viver? Uma vida espiritual, ministerial, medíocre? Ou você quer viver uma vida cheia de autoridade? Mas não é a autoridade que o homem te dá, porque o homem te dá e pode tirar. É uma autoridade daquele que é o princípio, que é o fim, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os milhares, criou os céus e a terra, o verbo que estava com Deus e que era Deus, ele, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra cortada sem mão, que destruiu os impérios da humanidade, é ele, é Jesus, que esta igreja adora nesta noite. Quer poder para vencer o mal? Não é andar em cima de sal grosso. Quer poder para vencer o mal? Não é ficar cheirando rosa ungida. Quer poder para vencer o mal? Não é o corredor de fogo, nem tapete de fogo, nem canela de fogo, nem sapato de fogo. Quer poder para vencer o mal? Submeta-se à autoridade do Todo-Poderoso. Quer poder para vencer o mal? Revista-se da autoridade de Deus. Conheci um homem. E não estou defendendo o que acontecia. Estou apenas narrando o fato. Eu conheci. Na época que o Carandiru, em São Paulo, existia, um presídio, e famoso pelo massacre que aconteceu lá dentro, mas o Carandiru, que abrigou milhares de presos, havia uma família, uma senhora, ela tinha 16 filhos, 15 bandidos, 16 filhos, 15 bandidos, assaltantes de banco, sequestradores, só gente boa. Todos estavam presos no Carandiru, menos um que tinha 16 anos. E essa mulher converteu-se, aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Ela era casada com um baiano,
negro, alto, pai de santo, fazia trabalhos pesados, e a senhora de 1,60 m de altura, marido quase 2 metros, e essa mulher aceitou Jesus em uma Assembleia de Deus, e ela começou a ir para a igreja, mas ela só conseguia ir para o círculo de oração, porque era de dia, e o marido ia trabalhar, e ela saía escondida, ia para o círculo de oração. O marido trabalhava em obra como pedreiro, e quando o marido sabia que ela tinha ido para a igreja, ele tomava umas canas, ia para casa, esperava ela chegar do culto e dava uma surra nela. E eu não estou defendendo isso, é crime e é pecado, não estou defendendo isso, estou narrando a história. E ele dava uma surra nela e dizia: larga esse negócio de crente, toda vez que você for para a igreja, quando você voltar, eu te dou uma pisa, tu vai apanhar. E esse filho mais novo, que já não era boa coisa, vendo a mãe apanhando, acordou de manhã e viu que a mãe tinha ido para a consagração na igreja. E o pai chegou em casa bêbado, procurou ela, não achou, e disse: hoje eu mato ela. E o filho ouviu, pegou uma faca, foi para trás da cortina da sala e disse: eu mato ele hoje. Se ele encostar a mão em mamãe, eu vou matar ele hoje. E pegou a faca e ficou escondido atrás da cortina. E a mulher estava no círculo de oração. Já fazia alguns anos que ela estava nessa lida. Mas naquele dia, não me pergunte por quê, irmãos, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que de repente veio um som. Deus age no de repente. Nos dias mais comuns, Moisés pastoreando as ovelhas do sogro, Deus se manifestou em uma sarça. Num dia comum, hoje é uma segunda-feira, o seu dia comum pode ser hoje, pode ser agora. O de repente de Deus na sua vida pode ser agora. Deus não marca horário, e ninguém manda na agenda de Deus. Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e quando Ele bem entender. E aquela mulher estava no círculo de oração. Já acabando o círculo de oração, quando ela foi sair, uma outra senhora veio correndo atrás dela e disse assim: assim diz o Senhor, hoje eu boto um ponto final no seu sofrimento. Hoje a minha autoridade desce sobre você. E a irmã dizia para ela, crente pentecostal é outro nível, irmão. A irmã dizia para ela: receba agora. E a irmã pegava ela assim, ó, e passava a mão assim, botava assim, ó: receba a minha armadura, a minha autoridade. Ela não sabia que o mal já havia organizado para fazer uma destruição dentro da casa dela. Ela não sabia, mas o Todo-Poderoso sabia. E quando aquela mulher chegou em casa, revestida da autoridade de Deus, cantando, ela foi para casa cantando, e foi cantando, e quando ela chegou em casa, que ela abriu o portão do lado de fora, o homem escutou, o homem se levantou do sofá, meio bêbado, mas ele ouviu e disse: é ela. E o menino atrás da cortina, e ele arrancou a cinta dele, e disse: agora ela vai tomar uma pisa, que ela nunca mais vai esquecer. E ela veio andando e cantando, veio andando e cantando, quando ela abriu a porta da sala, e aquele homem zarrão assim, pegou o cinto, levantou para dar nela. Quando levantou para dar nela, o menino atrás esperando ele bater. Quando ele bater, ele ia pular nas costas do pai e ia cravar a faca nele. O diabo estava com o circo todo montado. Mas quando aquela mulher baixinha de 1,60 m, com aquele homem de mais de 2 metros, quando ele cheio de demônio, pegou o cinto para bater nela, quando ela abriu a porta e ele veio e levantou, ela apontou para ele e disse: hoje não! Hoje não! E aquele homem parou, travou, tentando bater
ela disse: hoje não, sobre mim está a autoridade do Todo-Poderoso, nunca mais me encostará a mão. E aquele homem travado assim, ó, tentando bater nela, não conseguia. Aí ela percebeu que o homem tinha travado, que ela não tinha visto ainda. Ela estava tão tomada na presença de Deus que ela não viu. E ela viu aquele homem travado, parado assim. Ela olhou para ele, ficou olhando, e ele, cara feio, não conseguia se mexer. Aí ela disse: é a autoridade do céu. Aí ela começou a correr em volta dele e dizer: glória a Deus, 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 glória a Deus. Pregou para aquele homem, pregou. As lágrimas começaram a correr dos olhos dele. O menino assistindo tudo atrás da cortina, as lágrimas correndo do olho dele. E ela disse para ele assim: você quer ser crente também? Jesus quer te levar para o céu, quer mudar a história da nossa família. E aí ele só mexia a cabeça assim. E ela disse: então, na autoridade do nome de Jesus, proste-se de joelho. E aquele homem caiu de joelho, e ela impôs a mão sobre a cabeça dele. Ele foi liberto dos demônios, batizados no Espírito Santo. O filho dela saiu de trás da cortina com a faca na mão e disse: se esse Deus é poderoso de fazer isso com meu pai, eu também quero ser crente. Dobrou o joelho e aceitou a Jesus. Todos os filhos que estavam no Carandiru aceitaram a Jesus e tornaram-se pastores dentro do presídio, porque a autoridade. Aramaio chorogobianda yorogobo. Revestimos de toda a armadura de Deus. O Pentecoste que nós pregamos não é místico, não é misticismo, não tem a ver com galho de arruda, não tem a ver com pulseira, não tem a ver com o Senhor do Bonfim, não tem a ver com caminho de sal, não tem a ver com despacho, não tem nada disso. Mas nós pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus, e este o crucificado, e é Ele que nós pregamos nesta noite, a autoridade de Deus para a sua vida. Posso fazer uma oração, pastor? Posso fazer uma oração? Oh, eu sinto uma graça de Deus dentro desta casa. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus dentro deste ambiente. A autoridade de Deus está entre nós nesta noite. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que está lhe afligindo, eu não sei o que está lhe colocando medo, eu não sei o que o mal tramou e que tem lhe colocado medo, temor, medo do escuro, medo da noite, depressão, angústia, síndrome do pânico. Nunca tivemos uma geração tão doente quanto essa que nós estamos vivendo. E eu não estou negando a eficácia de remédio, de tratamento, de acompanhamento. Eu não sou doido, eu acredito nisso. Deus dá sabedoria a médicos em qualquer área para nos tratar. Mas há um quê espiritual nessa pandemia que há no mundo de suicídios, de falta de ânimo, de desilusão, de filhos trancados dentro de casa, de mulheres e homens em profundas depressões, que não conseguem confiar em ninguém, tantos lares desfeitos, tanta prostituição, tanta mentira, tanto engano, porque o mundo jaz no maligno. Mas se o mundo jaz no maligno, Deus vive na igreja, em nossos corações, e por meio de nós, o poder de Deus caminha neste mundo. Eu quero, com a autoridade do pastor, lhe convidar para ficar de pé. Eu não vim aqui lhe colocar medo.
do mundo espiritual. Não, muito pelo contrário. Eu não vim aqui para lhe falar do mal. Eu não vim aqui para lhe falar dos cosmocrátoras, dos dominadores desse mundo tenebroso. Eu não vim lhe falar deles. Eu vim lhe falar daquele que tem autoridade. Eu vim lhe falar da panóplia de Deus, revestivos de toda a autoridade de Deus. Eu vim aqui lhe falar de autoridade dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, autoridade espiritual. Aquele quarto daquele seu filho que é opressor, que é opressivo, Deus está lhe dando autoridade nesta noite para entrar dentro daquele quarto, estender a mão sobre os seus filhos, estender a mão sobre a sua casa e dizer: nunca mais. Essa casa tem um dono, e aquele que tem toda a autoridade habita dentro desta casa. Eu estou aqui nesta noite lhe pregando sobre a autoridade que Jesus compartilhou com a sua igreja. Eu estou aqui nesta noite lhe falando do evangelho de poder, do evangelho que cura, que transforma. Estava domingo, não ontem, domingo antepassado na igreja, e chegou um jovem e disse: eu preciso falar com o senhor. Estava tendo um evento no domingo, e ele veio na segunda: posso vir amanhã? Eu falei: venha, quero conversar com o senhor. Pode vir. E é uma história de vida muito complexa, muito complicada. Como eu disse, a igreja está em oração, pedindo que Deus faça milagres, destrave o mundo espiritual. E aquele jovem chegou na segunda e falou comigo uma série de coisas, de história de vida. Olha, que luta era aquele jovem, de família, do pai. Viu o pai morrer endemoniado, não eram crentes, óbvio. E eu falei: mas por que você chegou hoje aqui? Por que você veio hoje aqui falar comigo? E ele falou assim: olha, eu fui no catibozeiro, não sei se aqui se chama isso, é um lugar que eles vendem os feitiços lá, feitiçaria lá, foi no feiticeiro, real, até lá, tem o nome do cara lá na entrada da cidade. Eu fui lá, conversei com ele, contei a minha história da vida, como eu estou contando para o senhor. Falei: por que você foi lá? Eu fui lá porque eu vi com meu pai mexia com essas coisas, eu queria saber se eu tinha alguma coisa, que nada dá certo na minha vida. E aí eu falei assim: ele lhe disse o quê? Então ele disse para mim que o feiticeiro. Então ele disse para mim que eu precisava procurar a igreja dos crentes. Meu irmão, é para você dar glória. Você usou a mula para falar com Balaão? Se você precisa procurar aquela igreja lá na ponta, aquela igreja azul, porque para a sua vida se resolver, você tem que ser crente. Porque somente a autoridade que tem lá é que pode resolver a sua situação. Pois é debaixo dessa autoridade de Deus, do Todo-Poderoso, do Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar direito de sermos chamados filhos de Deus. É debaixo desta autoridade que eu venho aqui nesta noite lhe dizer que a autoridade de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, está sobre a sua família. Não aceite o mal. Deus não lhe deu filhos para povoar o inferno, Deus lhe deu filhos para povoar o céu. Receba a autoridade do céu nesta noite. Ramayo Shorogobianda Yorogobo Aragamayo Shobo. Jesus quer lhe dar autoridade nesta noite. Jesus quer lhe dar poder nesta noite. Jesus quer que você chegue na sua casa com autoridade. Jesus quer que você chegue no seu trabalho amanhã com autoridade. Mas não é autoridade humana, é autoridade espiritual, que porá demônios para correr, que mudará histórias de vida. Por quê? Porque esta é a presença de Deus.
quero fazer uma oração por você, aí mesmo onde você está, por você, pela sua casa. Poder para vencer o mal e fazer o bem é a autoridade que só Jesus dá. É isso sim, a noite é escura, os dias são maus, mas a luz de Jesus, não há escuridão que possa abafar ou esconder a luz de Jesus, e que esta luz ilumine os seus caminhos e sua vida. Que a luz de Jesus resplandeça nas mais densas trevas espirituais. Que a luz de Jesus resplandeça sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre os teus pais, sobre os teus netos, sobre os seus vizinhos, vizinho da direita, vizinho da esquerda, sobre o seu lugar de trabalho. Que a luz de Jesus resplandeça e que o sol da justiça rasgue as escuridões nesta noite. Tem um hino que diz, eu não sei cantar, mas a letra dele diz mais ou menos assim: que o homem ele prometeu, mas depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Mas fiel é Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas nesta noite que estão desiludidas por promessas que não foram cumpridas. Mas Jesus mandou lhe dizer nesta noite que Ele é fiel, e que as palavras dele não caem por terra. E por mais que o inimigo tente enganar ou lhe entristecer, a fidelidade de Deus permanece. Permanece. Permanece, 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 sob a autoridade de Deus. Levante a sua mão aos céus comigo. Oh Jesus. Aramai chorogobianda yorogobo. Oh Espírito Santo de Deus, vento que sopra nos quatro cantos da terra, sopra aqui dentro nesta noite, sopra nos corações nesta noite. A autoridade de Deus venha sobre pai, mãe, venha sobre famílias nesta noite. Jesus, tire o mal, tu és o mais valente. Tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que foi preparado, Deus, em nome de Jesus, tu vieste para desfazer as obras do diabo, e nós oramos nesta noite. Toda depressão, toda angústia,
angústia, toda enfermidade, todo câncer, todo problema sanguíneo, todo problema dos órgãos vitais, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos o mal, toda sorte de enfermidades, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus nesta noite a autoridade para viver uma vida triunfante, a autoridade para testemunhar do amor de Deus, a autoridade para ser pai, mãe, esposo, esposa, a autoridade para ser crente, a autoridade para tomar as rédeas da sua casa nas suas mãos. Nesta noite, todo mal saia em nome de Jesus. Ramai Shorogobianda Yorogobo, Ragamayo Shorogobianda Yoragamayo Shogobai, Aragio Shogobo. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, 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 no teu nome tem poder, Jesus, Jesus. Desfaça todos os poderes das trevas, Jesus. Jesus, desfaça todos os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e que haja libertação, que haja vitória, que haja autoridade, que hoje seja o dia do de repente de Deus, que famílias, que vidas inteiras nesta noite sejam transformadas pelo poder que há em Jesus. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.